uma multidão completamente furiosa partiu para cima, gente. Houve quebradeira, tá? É bomba daqui, bomba dali. Estão realmente furiosos. Partiram para cima, querem a renúncia do presidente. Eles perderam a paciência. Onde tudo isso aconteceu, como aconteceu, absolutamente tudo eu vou trazer aqui nesse boletim para todos vocês. Outra notícia urgentíssima: o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de levar uma apunhalada nas costas, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes basicamente acabou de levar uma facada nas costas, gente. Vocês não têm noção do que acabou de acontecer com o ministro Alexandre de Moraes. Hoje, definitivamente está sendo um dos piores dias da vida do ministro Moraes, porque ele acabou de ser traído, apunhalado pelas costas, levou uma facada nas costas, e essa notícia chocou não só Brasília, o judiciário, mas o Brasil inteiro, gente, tá? Claro que eu vou trazer essa informação completa para todos vocês. E agora, gente, Flávio Bolsonaro, neste exato momento, acabou de fazer uma revelação bombástica que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Flávio Bolsonaro acabou de tomar uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa, e essa notícia é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado assistindo. É muito importante. Tudo isso e muito mais vai estar a partir de agora. Vocês já estão preparados, gente, tá? O clima tá extremamente tenso. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. A PF descobre que perito da própria PF, ou seja, da própria instituição, é que vazou os dados sobre Alexandre de Moraes, Vorcaro e até da esposa do Moraes. Aqui em Minas Gerais, gente, tá? Aqui existe um ditado que diz o seguinte: a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, porque daqui a pouco eu vou trazer uma matéria da Veja, porque eles começaram a fazer uma acusação muito grave aí contra a direita. Vocês vão entender. Só que agora, essa revelação derrubou por terra todas as narrativas que estavam sendo criadas contra a direita no vazamento dessas questões envolvendo Alexandre de Moraes, esposa e Vorcaro. Vocês vão entender porque eu vou trazer tudo nos mínimos. Vocês sabem que aqui eu trago a notícia completa. Tá aqui, saiu aqui no Metrópolis, ó, perito alvo da PF teria vazado dados sobre relação de Moraes com o Banco Master. Possivelmente esse perito estava, né, com a intenção de destruir a vida de Alexandre de Moraes e familiares, porque ele vazou tudo para a imprensa, gente, tá? Tudo para a imprensa. Revista Veja, ó. Polícia Federal descobriu que um perito, gente, tá? Da própria Polícia Federal vazou os dados sobre Alexandre de Moraes e Vorcaro. A matéria diz aqui o seguinte: calma que vocês vão entender, que eu vou explicar para vocês. Calma, que tem coisa... Vocês acham que tá ruim pro Moraes? Calma que vai piorar. As investigações da Polícia Federal que levaram o ministro André Mendonça a autorizar a ação dessa terça-feira contra um perito criminal da própria Polícia Federal, eles descobriram que o policial vazou para a imprensa dados sobre as relações do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Segundo interlocutores da investigação, o perito passou para jornalistas o contrato de 129 milhões de reais feito por Vorcaro com a advogada Viviane Barsi, mulher de Alexandre de Moraes. Lembrando, gente, tá, que esta matéria, essa notícia, esse vazamento foi feito pela jornalista Malu Gaspar, do Jornal Globo. Então, possivelmente, esse perito foi quem vazou esse contrato de 129 milhões para Malu Gaspar. O mesmo investigador também teria vazado as mensagens em que Vorcaro aciona Moraes para saber se ele havia conseguido bloquear a prisão do banqueiro, ordenado pela Justiça Federal no ano passado. A decisão do ministro André Mendonça é mantida em sigilo. Um perito da própria Polícia Federal foi alvo de busca e apreensão e foi afastado de suas funções.
Em nota, o STF afirmou que as medidas não implicam qualquer direcionamento investigativo contra jornalistas ou veículos de imprensa, ou seja, não será feita investigações contra os jornalistas que deram as notícias, afinal de contas, né? Tem o sigilo da fonte, tá lá garantido na Constituição, ou seja, alguém passou as informações, a jornalista verificou que realmente não era fake news, que era verdade o contrato, foi lá e divulgou a notícia. Era para ter ficado no escurinho, né? Para ninguém saber, mas esse perito descobriu, foi lá e vazou para a jornalista. Então, o próprio STF está dizendo, olha, nós não vamos perseguir a imprensa, nós não vamos perseguir a jornalista, os jornalistas que deram a notícia, afinal de contas. Eles divulgaram fake news? Claro que não. Tanto é que a própria Malu Gaspar várias vezes disse lá, no programinha dela lá na Globo, olha, gente, eu fui atrás, eu chequei a veracidade da notícia, realmente eram sim, notícia oficial, tá tudo registrado, carimbado em cartório. Então, eu só dei a notícia. Não fez nada de errado, né? Então, agora é o que eu falo para vocês, que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Investigação da PF derruba tese de que a CPMI do INSS vazou dados de Moraes Avorcado. Na época, gente, tá? Juristas, jornalistas, parlamentares, petistas, um monte de gente acusaram parlamentares da oposição que estavam participando da CPMI do INSS de vazar para a imprensa. Foi os bolsonaristas que teve acesso aos relatórios, eles tiveram acesso às informações, eles tiveram acesso a dados, documentos, foram eles que vazaram tudo para a imprensa. Agora eu quero ver esse monte de gente vir pedir perdão. Devia vir gravar vídeo e pedir perdão para os bolsonaristas, para quem estava participando da CPMI do INSS, porque eles acusaram sem ter provas. O próprio Carlos Viana, na época, o deputado federal, o Marcel Van Hatten, gravou vídeo falando, gente, aqui de dentro da CPMI não tá vazando nada. Aqui não tem ninguém que vazou nada. Estão fazendo acusação muito grave e vão ter que ser responsabilizados. E agora aqui, gente, tá? A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Aqui. A operação da Polícia Federal deflagrada nessa terça-feira contra um perito da própria corporação, da própria Polícia Federal, que teria vazado a jornalistas os dados do ministro Alexandre de Moraes, derruba a versão vigente no STF. Derruba a versão vigente no próprio STF de que a CPMI do INSS teria compartilhado os dados criminosamente. Ou seja, de dentro do próprio STF, começou a sair um burburinho de que, olha, pode ter sido lá da CPMI do INSS. Muito grave, gente, tá? Os integrantes da comissão parlamentar sempre negaram participação nos vazamentos, envolvendo o contrato de 129 milhões, Mulher de Moraes, com o Banco Master, também negaram o vazamento com diálogos travados por Vocaro, né, com Alexandre de Moraes, no dia da prisão do banqueiro. A ação dessa terça descobriu que os elementos foram, de fato, vazados, mas a quebra de sigilo se deu dentro da própria Polícia Federal e não no parlamento. Ou seja, gente, se ferraram e se lascaram. Todos que acusaram os parlamentares da CPMI do INSS se ferraram e se lascaram. E ó, se tiver vídeo, se tiver alguma coisa aí na imprensa, alguma prova, eles podem ser acionados na justiça e podem até ser responsabilizados. Pode ter até indenização, porque foi muito grave aquela acusação que eles fizeram, que foi amplamente divulgada aí na imprensa. Ou seja, gente, o mundo não gira, o mundo capota, né? Quem acusou os parlamentares injustamente serão aí possivelmente responsabilizados. Daqui a pouco, gente, uma multidão furiosa invadiu o palácio e exigem a renúncia do presidente. Onde isso aconteceu, como aconteceu, eu vou trazer absolutamente tudo, mas antes, o Flávio Bolsonaro, que tomou uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Eu vou trazer a notícia, gente, é opinião, eu vou deixar por conta de vocês, eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Flávio vai devolver investimento de Vocaro no filme sobre Bolsonaro. Ou seja, cada centavo que o Daniel Vocaro colocou no filme, segundo Flávio Bolsonaro, eles vão devolver absolutamente tudo. Para desespero da esquerdalhada, né?
para desespero da esquerdalhada. Em pronunciamento à imprensa nesta terça-feira, 19, o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro afirmou que vai devolver o investimento do banqueiro Daniel Vorcaro para produzir o filme sobre Jair Bolsonaro. O montante será disponibilizado a partir da arrecadação no lançamento da produção audiovisual. Assim que o filme começar a gerar resultados, o valor aplicado por intermédio desta empresa, indicada pelo Daniel Vorcaro, seja destacado e separado para ficar à disposição das autoridades brasileiras para que façam, e que entenderem estar dentro da lei, anunciou Flávio Bolsonaro. E aí, gente, o que é que vocês acharam dessa decisão do Flávio Bolsonaro? Agora eu quero a análise crítica de vocês, eu quero a opinião de todos vocês. Faz bem em devolver esse dinheiro maledetto? Como dizem os italianos, dinheiro maldito, né, gente, tá? Dinheiro de Daniel Vorcaro é um dinheiro maldito, um dinheiro fruto de um crime, maior fraude no sistema bancário do Brasil, quem sabe até do mundo, né, gente, tá? Porque realmente foram muitos bilhões. Não é um dinheiro abençoado, né? Então, mas coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. E agora, gente, uma multidão furiosa tentou invadir o palácio. Manifestantes têm confronto com a polícia e cercam o palácio presidencial na Bolívia. Eles querem que o presidente renuncie o cargo. Gente, tá aqui. A região metropolitana de La Paz e El Alto, na Bolívia, enfrenta uma forte onda de protestos, bloqueios de estradas e enfrentamento de forças policiais nesta segunda-feira. As manifestações exigem a renúncia do presidente Rodrigo Paz. O governo assumiu o poder recentemente e acabou com quase 2 décadas de hegemonia da esquerda no país. Então, agora ele está sendo gerido por um governo mais centro-direita. E a esquerda ficou revoltada, inconformada, e esses vândalos estão indo para cima porque querem que ele renuncie à presidência do país, gente. Esses vândalos é assim, né? Quando eles não conseguem no voto, é dessa forma que eles tentam. Manifestantes entraram em confronto direto com as forças de segurança bolivarianas ao tentarem invadir a Plaza Murilo, no centro de La Paz. O cenário de caos, marcado pelo disparo de rojões e bombas de efeito moral, eclodiu quando uma marcha liderada por mineiros avançou em direção ao Palácio Presidencial. O grupo exige a renúncia imediata do presidente Rodrigo Paz, que só quer paz para aquele país, gente, tá? Que assumiu o cargo há apenas 6 meses. O estopim para a mobilização da categoria é a exigência por maior acesso a explosivos e combustíveis, além da revisão de contratos vigentes. Ou seja, o novo presidente chegou colocando ordem no galinheiro. E a esquerdalhada gosta de ficar bem livre, leve e solta para fazer o que quiser, né? Uns vândalos, né, gente, tá? Então essa notícia saiu aí amplamente na imprensa. Protestos em La Paz deixam feridos em protestos contra o governo na Bolívia, gente, tá? Tá aí a matéria divulgando aqui todos os detalhes e, terrivelmente, notícia triste, acabou tendo ali alguns feridos e tomara que o pior não aconteça, né, gente, tá? Rony Gabriel com a sua análise impecável, tá? Miraram no Flávio, mas acertaram em cheio no Lula da Silva. Lula é o Banco Master. Lula é Banco Master. Gente, o Rony Gabriel descobriu algo estarrecedor que envolve Lula ao Banco Master, que vocês vão ficar chocados. Mas para vocês entenderem, tem que assistir até o finalzinho. Vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso. Só assistam, vejam só. Até ontem era apenas pessoas ligadas ao Lula que estavam envolvidas no escândalo do Banco Master. Desse momento em diante é o próprio Lula. Nesse vídeo eu vou mostrar detalhes que até uma criança de 5 anos vai entender essa ligação toda. Então já prepara a pipoca, assiste sentado e até o final, e chegou a hora do 9 dedos aqui.
Esse vídeo talvez fique um pouco longo. Para você entender, eu vou ter que fazer uma linha do tempo e me apegar a detalhes de qual era o contexto da época que essa reunião aqui aconteceu. Lula recebeu Vorcaro fora da agenda e aconselhou a não vender o Banco Master ao BTG. Essa reunião aconteceu no dia 4 de dezembro de 2024 e ele aconselhou a não vender para o senhor André Esteves. Depois do conselho que Vorcaro considerou animador, após haver exposto dificuldades em seu banco, lá em 2024, Lula ainda tranquilizou sobre o futuro, garantindo que tudo mudaria para melhor depois da posse de Galípolo na presidência do Banco Central, ali há algumas semanas. O próprio Galípolo, atual presidente do Banco Central, participou da reunião com Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, Dilma Rousseff, contratado pelo banqueiro a pedido do Palácio do Planalto. Ministro da Fazenda, Dilma Rousseff, né? Esse entende de economia. Mas vamos lá. Qual é o contexto da época e o que aconteceu depois dessa reunião aqui? Isso aqui é uma matéria da CUT, sindicato ligado ao Lula. Então já trouxe uma matéria da CUT para dar uma referência que nenhum esquerdista vai dizer que é mentira. Afinal de contas, é a CUT. Lula volta a criticar Campos Neto. A quem serve esse cidadão? E olha que interessante, o presidente chama atenção para a autoridade do Senado que pode tirar Campos Neto do cargo. Segundo Lula, é o povo, os sindicatos, os empresários e agricultores do Brasil inteiro que são contra a taxa de juros. Daí que tá o detalhe, senhores. A taxa básica de juros naquela época do Campos Neto era de 13,75 ao ano por causa das irresponsabilidades do governo Lula. Ou seja, o governo irresponsável e caloteiro, taxas de juros mais altas. Só que aí, no dia 30/12 de 2024, Lula assina a nomeação de novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Não se esquece desses nomes. Ele substituiu quem? Campos Neto. Vocês lembram da reunião do Lula com o Vorcaro? Lula tranquilizou o Vorcaro, disse para não vender para o BTG Pactual de André Esteves, porque a coisa ia melhorar com a posse de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central. Pro povo, eles falavam que iam trocar o presidente do Banco Central para baixar as taxas de juros. Pro Vorcaro, e ajudar alguns amigos aí pelo jeito. Só que você tem uns detalhes. A taxa Selic de hoje, com o presidente indicado pelo Lula, que ele tanto criticava o outro, é de 14,50 e chegou a 14,75. E nunca baixou dos 13,75 que ele criticava o antigo presidente, Campos Neto. Essa é a matéria de que Lula criticava os Campos Neto por juros e agora poupa Galípolo. O cara chegava a chamar o Campos Neto de criminoso pela taxa de juros, mas o Galípolo poupado. Por quê? Porque para alguém as coisas iam melhorar com a entrada do Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central, talvez, não sei. Mas vamos continuar com essa história. Após o Lula aconselhar o Vorcaro a não vender o Banco Master para o André Esteves, tem mensagens no celular do Vorcaro que dizia que o André Esteves queria dissuadi-lo de comprar o BRB. O banqueiro disse que dono do BTG chegou a propor compra do Master e disse que tinha que agradecer a ele por causa disso. Que os diálogos dele com a namorada, Esteves me deu uma espremida, né? Ele queria ficar com o banco. Lá em 11, olha só, olha aqui, 19 de novembro de 2024, mais ou menos a época que ele teve a reunião com o Lula antes dele trocar o presidente do Banco Central. Ela pergunta, nossa amor, te espremeu? E ele, filho da mãe, depois te conto. E ela, preocupada. Que loucura. Tudo naquele dezembro de 2024, antes da troca do Banco Central. E aí que uma guerrinha começou, me parece, entre o André Esteves e o Daniel Vorcaro. Olha só que interessante essa matéria aqui. No final de março, algumas notícias veiculadas na imprensa davam conta de que o BTG teria oferecido uma quantia simbólica de R$1 para assumir o Banco Master, por causa da quantidade de dívidas. O BTG negou por meio de nota oficial. Tá bem, sabemos. E até porque teriam outros interessados na tal compra do Banco Master. Entre os interessados, a JF, dos irmãos Batistas, o Banco Safra, além de gestores de investimento Prima e Latache. E também a negociação entre os dois banqueiros envolvia a venda de precatórios. Precatórios, já falei muito sobre isso aqui, não vou entrar de novo no assunto, mas isso também envolve o governo federal aí. Eu sei que a bomba estoura quando o BRB, Banco Regional de Brasília, estaria comprando o Banco Master. Se não me engano, 51% ou 58%. E o André Esteves queria dissuadi-lo, ele queria comprar essas ações ou alguma coisa nesse sentido. Só que depois disso, depois que deu todo esse problema entre os dois, depois que o Lula convenceu o Vorcaro a não vender para o senhor André Esteves, o banco e assim por diante, algumas coisas começaram a vazar. Dentre elas, Escritório de Mulher de Moraes recebeu 80 milhões do Banco Master, dados da Receita referente a 2024 e 2025, com documentos enviados à CPI do crime organizado. O escritório negava na época e fala informações incorretas e vazadas ilicitamente. E no meio de tudo isso, o Vorcaro relata guerra com Esteves, no caso BRB, e vazamento de contrato de mulher de Alexandre de Moraes. Conversas citam disputa durante negociação do Master com o BRB. Olha só, tá tudo encaixando. Olha que interessante. Então, se não vejamos, o Vorcaro contrata a mulher do Alexandre de Moraes para ser sua consultora financeira com um contrato milionário. Lula disse pro Vorcaro não vender o Master porque as coisas iam melhorar com a entrada do Galípolo. Alguém sai perdendo nessa história depois dessas reuniões, que é o BTG, que queria comprar o Banco Master. O Banco Master inicia a tentativa de venda para o BRB, Banco Regional de Brasília, que é um banco público, e vazam, os detalhes do contrato da esposa do Alexandre de Moraes. Agora, quem conhecia esses dados, quem conhecia esse contrato, talvez o Vorcaro, o próprio Alexandre de Moraes, a esposa, e talvez alguém que estivesse negociando a compra desse banco e não conseguiu, também tivesse acesso ou soubesse disso. Não sei, mas eu sei que vazou. Tá, Rony, mas qual que é o grande problema disso e qual a ligação entre tudo isso, Galípolo, Lula, Alexandre de Moraes, Vorcaro, no meio de toda essa situação? Bom, olha só que legal. Moraes ligou 6 vezes para Galípolo num dia para tratar de Banco Master, diz o jornal. O Banco Central se nega a fornecer informações sobre reuniões entre Galípolo e Alexandre de Moraes. E aí sim, no dia 18 de novembro de 2025, o Banco Central anuncia a liquidação do Master e Polícia Federal prende Daniel Vorcaro. Acabou? Não acabou. O
porque o TCU questionou a precipitação em liquidar o Banco Master, e através desse questionamento do TCU, iria para o Supremo Tribunal Federal e numa canetada eles iam desliquidar o banco e resolver toda a história. E aí veio aquela história dos influenciadores que foram pagos, né, pelo Vorcaro para fortalecer a narrativa, essa aqui, ó, de precipitação, deu tudo errado, eles não conseguiram se livrar e, bom, as investigações continuaram e vazou tudo que nós temos até agora. Que é o grande detalhe dessa história toda. O detalhe é que muita gente lá não estava tão preocupada com o crime, pelo que parece. E pelo visto, a troca do Banco Central, a troca do presidente do Banco Central, para ser mais exato, não era por problemas em taxas de juros à época. É porque hoje as taxas de juros estão muito mais altas. Essa reuniãozinha, quando o Lula, né, garante, tranquiliza e diz que vai mudar o presidente do Banco Central e que vai melhorar as coisas até mesmo pro Vorcaro, fica muito mais claros as críticas que eles faziam contra o presidente bolsonarista do Banco Central, Campos Neto, quando ele troca o presidente e ainda fala isso aqui na reunião que vazou. Ou seja, onde começa toda essa história? Quando o cara tá fazendo narrativa de poder de esquerda contra a direita, dizendo que o presidente era bolsonarista, o cara tava, de certa forma, tranquilizando os amigos de que tudo iria melhorar. Parece que melhorou por um tempo, mas depois piorou porque agora tá todo mundo preso e agora tá aqui a relação, ó. Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o Vorcaro, fez tudo isso que eu contei pra vocês. Galipo indicado por Lula pra comandar o Banco Central, apareceu em reuniões envolvendo o Vorcaro. O Guido Mantega, ex-ministro do PT, né, participante das reuniões, reportagem também afirma teria sido levado ao Master para articulação política. Rui Costa, que foi o cara que deu uma canetada, que fez o Banco Master sair do crédito sexta e ser obrigado a ser gerido o crédito sexta pelo Banco Master lá na Bahia, do PT da Bahia, que foi aí que começou toda a história do Banco Master e das fraudes, também envolvido. Alexandre Silveira cita como um dos ministros presentes no encontro reservado de Vorcaro. Jacques Wagner, reportagens afirmam que teria sido espaço do Banco Master para Guido Mantega. Marco Aurélio Santana, chefe de gabinete da presidência, envolvido no caso também. Gleisi Hoffmann defendeu publicamente Lula após a interrupção da reunião com o Vorcaro e declarou como o presidente recebe muita gente tentando minimizar o episódio. Essa aqui era uma das que mais criticava o Campos Neto. Podem procurar matérias que mais criticava a troca pelo Galipo. E aqui executivos do Master, Daniel Vorcaro e toda a galera do PT e da cúpula do PT que estava nessa reunião onde ele disse que a coisa ia melhorar quando ele mudasse o presidente do Banco Central. E qual que é a grande diferença entre direita e esquerda que a galera pergunta? Um caso, você busca, né, através dos áudios aí que tá falando do Flávio, um investimento privado para um filme, não usando do seu cargo político para interferir na esfera política e pública para beneficiar bandidos. Ao contrário, o cara investia no filme, não sabia que era bandido, ele era apenas um empresário, um banqueiro à época, e ele ia ter um retorno em bilheteria, um negócio jurídico, ok, sem problemas. Mesmo se tratando de um cara que hoje a gente sabe que é um bandido, mas à época era só um empresário. O outro caso é um cara recebendo para uma reunião e ainda dizendo que as trocas que ele faria no governo, utilizando a sua prerrogativa de presidente da República, tranquilizando o cidadão e ainda dizendo que ia melhorar muito a situação e beneficiaria de alguma forma Daniel Vorcaro, dizendo para ele vender ou não um banco. O anterior não é crime. Buscar dinheiro privado para investimento num filme não é crime. Agora, se o Flávio tivesse usado da sua caneta, do seu cargo de senador, para beneficiar Daniel Vorcaro de alguma forma, utilizando da esfera pública, aí seria crime. E se houver isso, ele vai responder por crime. Mas enquanto isso, não tem nada de crime aí. Agora, isso aqui é crime, filho. Isso aqui é. Porque, ó, todo mundo, até o nome das instituições, ministros, pessoas recebendo e prometendo, né? Através de uma nomeação de Banco Central, você decide se vende ou não, porque a gente vai mexer os pauzinhos aqui. Existe uma grande diferença entre legislação, narrativa, verdade e pior, o que é reverberado na imprensa. A verdade é que é reverberada na imprensa. Porque a própria Globo já falou que não tem um crime, a própria imprensa falou que não tem um crime. O ministro André Mendonça nem botou isso para investigar, porque não se trata de um crime. E esse vazamento do Flávio Bolsonaro foi seletivo, encomendado por alguém. Inclusive pelo que se sabe de pessoas que já foram, inclusive, afastadas aí das investigações, porque se não há crime, não tem por que vazar e se tornar público. Agora, isso aqui é um presidente da República interferindo diretamente nas negociações do banco, falando de mudar cargos que vão melhorar a situação de certas pessoas? Amigão, isso sim é crime. Eu sou o Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. E aí, gente? Me deu uma... O que é que vocês acharam dessa análise do Rony Gabriel, gente, tá? Foi uma das melhores que eu já vi até agora, gente, tá? Eu já vi muitas análises, mas essa do Rony Gabriel, simplesmente impecável pela riqueza de detalhes, né? Ele pegou ali várias matérias e simplesmente desmascarou o Lula e toda a petezada. Toda a petezada. Sobrou até para o ministro Alexandre de Moraes e pro Galípolo, né, gente, tá? Meu Deus do céu. Agora dá para entender por que vazou ali, né, a conversa do Daniel Vorcaro com a ex-primeira-dama, né? Com a Marta Graeff, onde ela pergunta como é que foi a reunião com Lula, onde ele disse, a reunião foi ótima, foi ótima. Claro, né, gente? O Lula basicamente disse, olha, fica quietinho, não venda, porque ó, daqui a pouquinho é o Galípolo que vai estar lá. Vai sair o Campos Neto, entra o Galípolo, meu indicado. Então, por isso que a reunião foi ótima, né? Que bomba, gente, tá? Mas, até agora, gente, eu tô impressionada. Eu não tô vendo nenhum jornalista criticando aqui o vazamento dessa conversa, a gravidade dessa conversa
que vazou entre o Lula e o Daniel Vorcaro. Por que que a imprensa, nos últimos dias, está decidiu massacrar o Flávio e proteger o Lula com unhas e dentes? O que é que está acontecendo nos bastidores? Por que que a imprensa está protegendo tanto o Lula da Silva? Por quê? Eu acho que logo em breve a gente vai ter essa resposta. E agora, gente, a Malu Gaspar, do jornal O Globo, acaba de trazer a pior notícia. Na verdade, ela acaba de revelar que o Lula está completamente inconformado, desesperado e furioso, porque ele descobriu que o Davi Alcolumbre vai rejeitar o Messias novamente. Ou seja, o Lula já teve o não, agora ele vai ter a humilhação. Agora é oficial, segundo Malu Gaspar, ela descobriu que o Lula tá furioso, tá pistola, porque ele já tá sabendo que o Davi Alcolumbre já tá ali, ó, mandando alguns recadinhos. Não adianta indicar o Messias de novo. Ele vai ser rejeitado com a minha ajuda. O Lula deve estar pistola com isso aqui, gente. Vejam só o que a Malu Gaspar acabou de explodir contra o Lula. E como é que está a movimentação dentro do governo em torno dessa possibilidade do presidente Lula voltar a indicar o Jorge Messias para a vaga no STF? Tem uma questão política nessa decisão, mas tem também uma questão regimental. Exatamente, Milton. Tem dois aspectos aí dessa história. O primeiro é que o presidente Lula não se conforma com a rejeição do Messias lá atrás, por obra do Davi Alcolumbre, naquela articulação sobre a qual a gente já falou bastante aqui, que envolveu desde o Flávio Bolsonaro até o ministro Alexandre de Moraes. Que o presidente Lula tem dito é que não vê razões, que foi injusto a rejeição do Messias, que ele gostaria de apresentar de novo o nome dele. Daí a fazer, vai uma distância muito grande, primeiro por conta desse problema regimental, né, o regimento do Senado diz que o candidato que já foi rejeitado não pode ser apreciado numa mesma sessão legislativa, ou seja, naquele mesmo ano. Isso não significa que o presidente Lula não possa submeter novamente o nome dele, mas o regimento já permite que o Davi Alcolumbre rejeite sumariamente a indicação. Então, não faz muito sentido se apresentar uma indicação que vai ser, muito provavelmente, quase 100% de certeza, rejeitada de imediato. Ainda assim, no governo, tem gente insistindo, no governo e no entorno do presidente, né? Tem gente insistindo para que ele apresente, sim, o nome do Messias novamente, num gesto político que visaria mostrar duas coisas. Um, que o presidente Lula não aceita, não vai ceder ou se curvar ao Senado e vai brigar para manter a sua prerrogativa, que é a de indicar um candidato. Ele, é como se fosse uma mensagem: olha, vocês não vão me dobrar. E isso teria uma finalidade, primeiro, de se contrapor ao Congresso, mostrar que a altivez do Executivo, mas principalmente de mostrar no momento eleitoral quem seria que está barrando a atitude do governo, quem seria que está barrando o governo, né? Que eles querem dizer que é o Congresso, né? Dentro dessa linha que parece estar funcionando perante a população, os PRECs e tal, de dizer que o Congresso é inimigo do povo. Desse lado tem gente como Lindbergh Farias, o deputado do PT, Paulo Teixeira, o pessoal da Prerrogativa, do Grupo Prerrogativa, de advogado, que tem estado próximo do Lula e falado: olha, presidente, o senhor tem que insistir, o senhor não pode aceitar esse tipo de discurso. O presidente é sensível a isso. Mas tem também um outro grupo bastante forte, do qual participa principalmente o Sidônio Palmeira, que é o secretário da Comunicação, que defende o contrário, que seja feito um bem bolado aí com o Alcolumbre, tentando fazer uma pacificação, uma conversa entre eles, diminuir, apaziguar os ânimos aí, principalmente porque tem outros assuntos sendo discutidos no Congresso, né, como, por exemplo, essa questão da escala 6x1. Então, assim, não faria sentido você, depois de tudo que aconteceu para esse pessoal, continuar insistindo numa briga, principalmente no ano eleitoral. E aí tem, nisso daí, uma visão do Sidônio que acha que o presidente poderia, dentro já nesse espírito de pacificação, apresentar o nome de uma jurista negra. Por quê? Está vendo que nas pesquisas isso tem uma boa acolhida, e sabe que não vai passar de qualquer maneira, mas seria mais uma forma de dizer para a população: olha, o presidente está do lado do povo e o Congresso, mais uma vez, inimigo do povo. Esse é o cenário no momento, Milton, Cássia. Gente, nesse caso aqui, eu acho que ficou muito bem claro quem é que tem mais poder, que é o Davi Alcolumbre. É o Davi Alcolumbre que decide
O que se vai ser pautado é ele que decide. É o Davi Alcolumbre que decide se aceita o novo indicado do Lula ou não. E o Davi Alcolumbre, ao saber que o Lula quer confrontá-lo novamente, bater de frente com ele novamente, eu vou mandar o nome do Jorge Messias de novo. O Davi Alcolumbre já está sabendo dessa intenção do Lula e já se antecipou. Não adianta mandar o nome do Jorge Messias, que eu vou travar e vou derrubar de novo. Aqui no Congresso, quem manda sou eu. O novo ministro do STF, nessa gestão do Lula, só vai para lá se eu autorizar. Ou seja, é o Davi Alcolumbre mandando um duro recado para o Lula da Silva. Quem manda sou eu. Quem decide sou eu. Você tem a prerrogativa de indicar? Tudo bem, essa prerrogativa é sua. Mas quem decide se vai ser pautado, se vai colocado para sabatina, é eu que decido. É o Davi Alcolumbre mostrando para o Lula quem é que manda naquele Congresso Nacional. Ou seja, isso é o que eu chamo de briga de cachorro grande. O Davi Alcolumbre está desesperado para colocar o Rodrigo Pacheco. O Lula já falou que o Rodrigo Pacheco não coloca nem a pau Juvenal. Ele já falou, depois que o nome do Messias foi derrubado, o próprio Lula falou, mesmo que o Messias não passe, eu não vou indicar o Rodrigo Pacheco. Inclusive, é por isso que o Rodrigo Pacheco deu um pé na bunda do Lula na questão do governo de Minas Gerais. E o Davi Alcolumbre quer quem? Rodrigo Pacheco. Ou seja, o Lula quer um, que é o Jorge Messias, que o Davi Alcolumbre não quer. O Davi Alcolumbre não adianta enviar novamente o nome do Messias, que ele não vai autorizar, não vai passar, não vai apoiar. O Davi Alcolumbre quer o Rodrigo Pacheco, que o Lula não quer. Então tá nesse impasse. Agora, uma ala de dentro do governo Lula tá dizendo, olha, seria bom para você pensar eleitoralmente. Coloca uma mulher, uma negra, que mesmo que não passe, porque realmente parece que Davi Alcolumbre está disposto a passar nenhum indicado do Lula, parece que vai ficar mesmo para o ano que vem, para a próxima gestão, pelo menos você deu o recado de que recuou, colocou uma mulher, que você é bonzinho, que você tem empatia, que você, né? Esse é o plano, mas parece que... Lula da Silva, gente, tá? E a notícia que a gente tem de bastidor, a gente tem contatinhos ali, né? Que o Lula tá pistola com o Davi Alcolumbre, tá furioso com o Davi Alcolumbre.